Olá, amigos concurseiros. Vamos continuar hoje com a nossa aula sobre História do Ceará. Hoje vamos estar falando sobre os governos, Governos do Ceará. Estou começando a aula sobre governos do Ceará. Vamos colocar de 2015 até 2022 o governo de Camilo Santana. Governo de Camilo Santana, exatamente para que já no início da aula já comecemos a falar do último governo dos nossos estudos. No primeiro mandato do governador Camilo Santana, teve sua candidatura oficializada em 29 de junho de 2014. 29 de junho de 2014, teve sua candidatura oficializada em Fortaleza durante a convenção coletiva do PROS e PT e outros partidos aliados à coligação, liderada então pelo governador Cid Gomes. A convenção foi marcada pela indefinição a respeito das indicações aos cargos de senador e vice-governador da coligação. Camilo Santana já havia sido cogitado anteriormente para o cargo máximo do Executivo do Estado, mas não figurava a lista dos favoritos para o cargo, dominado por integrantes do PROS. No primeiro turno das eleições, Camilo teve 47,81% dos votos. Contra 46,41 do seu adversário, que no caso era Eunício Oliveira. No caso foi o Eunício Oliveira. Então, Camilo, que levou a decisão para o segundo turno. No segundo turno, Camilo conseguiu alcançar 53,35% dos votos. Contra 46,65 do Eunício. Alcançando a vitória ao governo do Estado. Contudo, seu candidato ao Senado, Mauro Filho, não conseguiu vencer a disputa com Tasso. Quer dizer, o Tasso vence Mauro Filho para o Senado. Camilo Santana foi eleito governador do Ceará em 26 de outubro de 2014. Em 2015, no auge da luta pela instalação da Latam, ponte de conexão de voos internacionais no Ceará,
contra os interesses do Rio Grande do Norte e Pernambuco, o governador Camilo conseguiu reunir os ex-governadores do Ceará em evento suprapartidário em prol da cidade de Fortaleza, destacando-se a presença de Tasso, Ciro, Gonzaga Mota, como já vimos no histórico dos governadores, Francisco Aguiar, presidente do TCM na época, Adalto Bezerra e Cid Gomes. Adalto Bezerra e Cid. Não compareceu o ex-governador Lúcio Alcântara. Então vamos para continuar o assunto sobre a eleição de 2016. Na eleição de 2016, Camilo Santana contrariou seu partido e apoiou a candidatura de reeleição de Roberto Cláudio, do PDT, em detrimento da candidatura da petista Luziane Lins à Prefeitura de Fortaleza. Quer dizer, em 2016, apoio a Roberto Cláudio, do PDT, prefeito de Fortaleza. No seu segundo mandato como governador, 5 de agosto de 2018, Camilo Santana é homologado candidato à reeleição para o governo do estado do Ceará. 7 de outubro de 2018, o candidato foi reeleito. 7 de 2018, foi reeleito com 79,96. Importante anotar porque é um número muito alto, né? 79,96. 96 contra o seu principal adversário, General Teófilo, do PSDB, que obteve 488.438 votos, correspondente a 11,30% dos votos válidos. Portanto, uma oposição muito fraca nessa votação. Ainda falando sobre o seu governo, né? Vamos para cá para falar sobre o seu governo. Em 2020, enfrentou o motim da Polícia Militar Cearense. 2020, motim
da PM, na qual os policiais, sob liderança de um ex-deputado federal, decidiram se amotinar pleiteando aumento salarial. Proposta discutida pelo governo e pelo líder dos representantes dos policiais. Os policiais alegaram que com o reajuste seus salários ficaria inferior ao ano anterior devido à inflação. O motim ganhou apoio indireto do governo federal nas redes sociais, pela necessidade da categoria, sendo repreendido por toda a mídia e por vários líderes de esquerda. Então, Pablo Sabino o líder dos policiais militares. O motim durou 13 dias, iniciando no dia 13 de dezembro de 2019 e repercutiu nacionalmente pelo aumento da violência no Estado e a ineficácia do governo estadual em resolver o problema. Em um dos episódios, o senador Cid Gomes usou uma retroescavadeira para tentar retirar os amotinados de um batalhão de policiais em Sobral, sendo alvejado pelos revoltosos. Tendo em vista o agravamento da situação e a dificuldade de se obter uma saída em curto prazo, o governador Camilo pediu ao presidente para enviar a Força Nacional para a garantia da lei e da ordem no Ceará. GNO. Garantia da lei e da ordem no Ceará. Após dias de paralisação, o motim foi encerrado sem nenhum ganho para os policiais, pois as cláusulas de acordo firmado são expressões já existentes na legislação atual. No âmbito estadual, no entanto, o governo Camilo apresentou uma proposta de emenda à Constituição Estadual, PEC, que proíbe a anistia de policiais amotinados no Estado, afirmando ainda que essa medida se faz imperiosa diante da gravidade dos prejuízos que tais movimentos ilegítimos por natureza acarretam para toda a sociedade cearense, em evidente desrespeito à ordem jurídica e constitucional. Em 2 de abril de 2022, Santana deixou o governo do estado devido à data limite para sua descompatibilização, tendo em vista a candidatura ao Senado Federal. Passou o cargo para a vice-governadora Isolda Sela, do PDT, em uma cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Ceará. Portanto, a renúncia, para tentar o Senado em 2 de abril de 22. Portanto, a renúncia acontece exatamente para que possa tentar a eleição no Senado. Vamos estar voltando ao assunto. Governador do Ceará na abertura política. Governadores na abertura política. O governador, depois da abertura política, com candidatura lançada pelos coronéis Adalto Bezerra, Gital e César Carlos, não reuniu condições para fazer frente ao processo de deteriorização do aparelho estatal. Em 1896, rompeu com os coronéis e apoiou a candidatura do empresário Tasso Gereissati. No plano nacional, deu suporte a Tancredo Neves. Portanto, em 1982,
1982, Gonzaga Mota. Em 1986, Tasso Gereissati, como já falamos aqui em aulas anteriores. De 1987 a 1990, que foi o ano do seu governo, de 87 a 90, já que sabemos que ele ganhou a eleição, Tasso Ribeiro Gereissati fez o ajuste fiscal e investiu em agentes de saúde para conseguir diminuir drasticamente a mortalidade infantil. Implantou um modelo participativo no gerenciamento da SEC e nas compras governamentais. Criou a Secretaria de Recursos Hídricos e o Parque do Cocó. No segundo mandato, lançou o Plano de Desenvolvimento Sustentável, com metas a longo prazo. Com apoio federal, iniciou o segmento ou concluiu grandes obras, como Castanhão, Metrofor, novo aeroporto Pinto Martins e o complexo industrial e portuário do Pecém. Impulsionou a universalização do ensino fundamental com o projeto de São José. Quer dizer, com o projeto de São José, levou às comunidades do interior a energia elétrica, abastecimento d'água e mecanização agrícola. Voltou ao cargo, vencendo a eleição de 94 e foi reeleito em 1998. De 1991 a 1994, tivemos Ciro Ferreira Gomes como governador do Ceará. Com o plano de Ceará Melhor, cuidou da recuperação das infraestruturas econômica e social e captou investimentos privados. Criou a Escola de Saúde Pública e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lançou o Plano Estadual de Recursos Hídricos e implantou a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGE. Realizou obras de saneamento básico em larga escala em Fortaleza, como Sanear. Apoio à cultura com a idealização do projeto de Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ciro Gomes exerceu o governo até 4 de setembro de 94, quando renunciou para assumir o Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco. Com a saída de Ciro Gomes do governo, tivemos 1994, Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal, que no caso era desembargador, assumiu o governo temporariamente. Depois de 94 a 95, Francisco de Paula Rocha Aguiar. Também participou como governador do estado. Depois tivemos os governos, Depois tivemos os governos do Tasso, que não está citando aqui as datas. E as datas são muito importantes para as questões, As questões em geral, elas vão pedir as datas. Muito importante estar de posse das datas, porque elas poderão cair nas provas. Então, 95 a 98, de 95 a 98, Tasso. 99 a 2002, também o Tasso.
2002 a 2003, Beni Veras. O Benedito Cleito Veras Alcântara. De 2003 a 2006, tivemos Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara. Então assim, tivemos de 2003 a 2006 o governo de Lúcio Gonçalves de Alcântara. Entre as ações destacadas no governo Lúcio Alcântara estão o lançamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP. Em sua gestão foram realizados concursos para defensores, médicos, dentistas, professores, delegados de polícia civil, soldados, bombeiros, procuradores, agentes penitenciários, totalizando mais de 10 mil vagas no serviço público. Concursos, 10 mil vagas. Ampliou o número de equipe no Programa de Saúde da Família, com acréscimo de 4.319 vagas para médicos, dentistas e enfermeiros. Então, PSF, Programa de Saúde da Família, teve um acréscimo de 4.319 profissionais. Inaugurou 4 hospitais regionais. Então, os hospitais regionais, tivemos em Granja, né? Chaval, Marco e Santana do Acaraú. E ampliou, né? Tem mais realização aqui. Ampliou, né? Ampliou o HGF, né? Que é o Hospital Geral de Fortaleza. Lúcio deu continuidade a projetos de irrigação e integração de bacias iniciadas em governos anteriores. De 2007 a 2010, 2011 a 2014, CID, Ferreira Gomes. Então vamos ao seu governo. Em seu primeiro ano de governo, Cid Gomes economizou nas receitas do Estado para investimento posterior. Então, economia das receitas. Economia das receitas no governo Cid Gomes. Com recorde na arrecadação, o Ceará atingiu o 4º lugar em volume de investimento público. Então, recorde em arrecadação.
recorde em arrecadação, quarto lugar em volume de investimento público. Lembrando que a cada aula vamos colocando mais conteúdos para serem relembrados ou memorizados. Conteúdos que você poderá anotar em cadernos, poderá grifar em apostilas, poderá também grifar e destacar em livros, né, como alguns autores escreveram sobre a história do Ceará. São obras bem reforçadas, né? Por isso se torna até difícil estudar, porque você tem que destacar o que deve ser estudado. Além da situação financeira, o governo teve cenário político a seu favor. Sua gestão foi marcada por uma das maiores hegemonias na história cearense. Na educação, houve avanços expressivos dos indicadores. Na educação, avanços. Lembrando que Sobral, modelo de educação no país. Na saúde, levou hospitais ao interior e houve investimento em infraestrutura, como a duplicação de estrada e ampliação do Porto do Pecém. Quer dizer, duplicou estradas. Ampliação do Pecém. Isso muito contribuiu para o turismo e para a atração de empresas. Turismo e atração de empresas. Destaque para o Metrofor e o Cinturão das Águas, né? Metrofor e o Cinturão das Águas. O principal desafio da gestão foi a segurança pública, com aumento do número de homicídios, apesar do crescimento de recursos na área. Quer dizer, nós fizemos esse balanço sobre a história do Ceará. É uma ajuda preparatória para os principais concursos do momento. Esse capítulo importante sobre a história do Ceará será complementado com a história do Brasil. Faremos essa relação com a história do Brasil. Vamos voltar à exploração dos conteúdos de história. Vamos falar um pouco sobre o conteúdo de história para as provas do Enem. O foco principal das provas de história no exame do Enem é o Brasil. Então, assim, história do Brasil. Baseado em pesquisas, é que nós vamos começar a explorar a história do Brasil
nos estudos de história. A disciplina de história aparece dentro das ciências humanas e suas tecnologias, que englobam geografia, sociologia, filosofia e artes. Portanto, a história do Brasil estará inserida em ciências humanas, e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Portanto, o que você aprender nas aulas de sociologia vai servir para responder questões de história e vice-versa. Apesar do Brasil ser o tema mais cobrado, não podemos esquecer de revisar temas como Revolução Francesa, Revolução Industrial, ideologias como fascismo, comunismo, pois também costumam cair no Enem. Igualmente, tópicos de história da África, bem como de história e historiografia, têm aparecido nos exames. Preparamos um roteiro para que você saiba quais são as matérias que costumam ser cobradas e os pontos fortes que devem ser estudados. História do Brasil no Enem. História do Brasil é o tópico mais cobrado no Enem e praticamente todos os períodos são contemplados com uma questão. Geralmente as questões de história trazem texto ou imagens, por isso, leia primeiro o enunciado para direcionar o seu olhar e procurar a resposta. É preciso usar a capacidade interpretativa para responder bem as perguntas e relacionar o período histórico com as informações que encontramos no texto. Caso não entenda alguma palavra, não se preocupe. Procure entender o contexto geral da mensagem e não específico. Brasil colônia no Enem. O período colonial costuma abordar questões relativas à organização social, escravidão indígena e negra, além da economia. Economia açucareira, rebeliões nativas, invasões holandesas e tentativa de independência também costumam aparecer. No entanto, mais do que datas, tenham sempre presente o quadro geral, o contexto histórico de cada período e assim o conteúdo fica mais claro. No tema Brasil Colônia, o que é que nós vamos estudar? A ocupação e economia do território por parte dos portugueses. Invasões holandesas, mudança trazida com a ocupação dos holandeses no Nordeste. Aí você vê claramente na própria história do Ceará, a entrada dos holandeses no Ceará. Ciclo do ouro, exploração do ouro, transformações administrativas durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Escravidão indígena no Brasil colonial, as formas de utilização da mão de obra escrava indígena nos tempos coloniais. Brasil Império no Enem. O período do Brasil Império vai da proclamação da independência de 1822 até o golpe republicano em 1889. O Enem costuma abordar conceitos políticos da formação nacional, cidadania e as lutas entre as diferentes forças que emergiram para dominar o país. Características da Constituição de 1824. A Guerra da Cisplatina e a manutenção da escravidão após a emancipação política podem aparecer nas provas. Algumas questões podem trazer comparações com o processo de independência dos países da América Latina e do Brasil. Então, na hora de estudar esse tópico, use linha do tempo e quadro comparativo, a fim de melhorar a sua compreensão sobre o assunto. Sempre explorando o que é que nós vamos ver nos próximos vídeos e faremos de modo mais simplificado, para que você faça o seu rascunho e seu estudo muito bem. Brasil Império, formação política e administrativa no período imperial. Independência do Brasil, processo de emancipação política do Brasil e seus diferentes projetos. Primeiro reinado, característica política, econômica e cultural do primeiro reinado do Brasil. Constituição de 1824, desenvolvimento e aspecto da primeira Carta Magna brasileira. Segundo reinado no Enem, cada vez mais a problemática da escravidão e da formação da identidade afro-brasileira tem sido cobrada no Enem. Fique ligado na atualidade do movimento negro, nas manifestações e reivindicações desse coletivo.
Atualmente, o candidato deve saber relacionar o fato do passado com o acontecimento presente. Característica do reinado de Dom Pedro II com a Guerra do Paraguai ou início da industrialização no Brasil também pode gerar boas questões no Enem. Segundo reinado, o aspecto político e econômico do reinado de Dom Pedro II. Guerra do Paraguai, causa e consequência do conflito sul-americano. Abolição da escravatura no Brasil, leis e projetos em torno à abolição da escravatura. Período republicano no Enem. Além da industrialização no Brasil, primeiras fábricas, operários, divergência de interesse no Brasil. O Enem se concentra em vários aspectos na história republicana, como oligarquias estaduais, o governo de Getúlio Vargas e a ditadura militar. As transformações sociais e econômicas do Brasil são abordadas assim como a luta do operário por melhores condições de trabalho. Revoltas sociais como a Guerra de Canudos, a revolta da vacina, a guerra contestada e muitas outras podem ser utilizadas para fazer o candidato pensar no contexto sociopolítico brasileiro. Não deixe de fazer conexões com as aulas de sociologia e o debate nas aulas de filosofia, que ajudam muito a responder esse tipo de questão. Da mesma forma, os movimentos artísticos são utilizados para abordar temas dessa época, como a criação da identidade nacional. A Semana de Arte Moderna, Escola Artística do século XX, costuma ser cobrado dessa maneira. Primeira República, característica política e revoltas populares ocorridas no período. Estado Novo, o governo Vargas, seu aspecto antidemocrático, as leis trabalhistas e o Brasil na Segunda Guerra. Era Vargas, as mudanças trazidas com a Revolução de 30 e o desenvolvimento das leis regionais do centro político brasileiro. Ditadura militar, 1964 a 1985, no Enem. O período militar tem um aspecto importante no Enem. As questões podem comentar tanto o golpe de Estado quanto os mecanismos de permanência dos militares no poder. Consensualizei tudo nas modificações trazidas por esse regime ao Brasil, nas lutas pela redemocratização do país, nas relações da arte com a censura e na política econômica dos militares. Golpe militar de 64. A interrupção do processo democrático brasileiro na década de 60. Ditadura militar, característica política e econômica dos governos militares. Constituição de 1967. Aspecto da Carta Magna promulgada durante o regime militar. Redemocratização do Brasil, o processo de volta da democracia no Brasil, seus principais atores e reivindicações. Esse é o roteiro de estudo para que se possa estar bem preparado para concursos e também para o Enem. História, memória e historiografia no Enem. Hoje se olha a disciplina de história com um olhar mais crítico. Esse tema pode aparecer abordando temas de história do Brasil quanto de história geral. Por isso reflito sobre a importância de preservar construções antigas que significam os símbolos como a bandeira e o hino de um país. De igual a importância ao uso da narrativa para privilegiar um lado da história e negar o outro. O candidato deve se posicionar quanto ao tipo de lado que foi privilegiado na narrativa histórica. Nesse tipo de questão, mais importante será a sua capacidade interpretativa. História geral no Enem. Os temas de história geral ocupam cerca de 20% das questões de história. Um número nada desprezível, pois cada ponto é decisivo para alcançar o sonho de ingressar na universidade. Portanto, oriente seus estudos para temas que trouxeram grande mudança para a humanidade, como a conquista dos direitos da Roma Antiga ou a luta pela igualdade durante a Revolução Francesa. Lembrando a vocês que o nosso canal vai desenvolver cada um dos temas, tanto de história do Brasil, que é a prioridade, como depois de história geral, totalizando todas as aulas. Lembrando que a partir de agosto teremos as nossas aulas aos sábados. Portanto, oriente seus estudos para temas que trouxeram grandes mudanças para a humanidade, como a conquista de direito na Roma Antiga ou a luta pela igualdade durante a Revolução Francesa. Outro tema importante é a Revolução Industrial, pois foi um largo processo que trouxe importante mudança socioeconômica em todo o planeta. História da América e História da África também sempre comparecem com pelo menos uma questão. Não deixe de estudá-la, pois isso significa a diferença entre ingressar na faculdade ou não. Mais temas de História Geral. Roma Antiga,
no Enem. Tradicionalmente, a maioria dos vestibulares brasileiros não contemplava questões de história antiga. O Enem é diferente. Tentando algumas provas, caíram as características socioeconômicas do Império Romano. Igualmente, estude com atenção a arte nesse período, pois a banca gosta de usar esse tema para suas perguntas. Roma Antiga, formação do Reino, República e Império Romano. Império Romano, aspecto econômico, político e conquista territorial do Império Romano. Arte romana, pintura e escultura desenvolvida pelos romanos. Feudalismo no Enem, a sociedade feudal e a transição para a idade moderna costuma ser um tema pedido dentro das questões de história geral. Procure aprender seus aspectos culturais e políticos mais importantes. A transição da economia feudal para o capitalismo e a centralização do poder. Feudalismo, transição do Império Romano e consolidação do sistema feudal. Sociedade feudal, formação característica da sociedade feudal. Transição do feudalismo para o capitalismo. Diferença entre os dois sistemas sociais e políticos e suas implicações históricas. Revolução Francesa no Enem. Esse tópico é um dos mais cobrados no Enem. Vale a pena dedicar-se aos acontecimentos e consequências sociopolíticas trazidos por esse evento. Também o iluminismo sempre é lembrado nas provas. Pensadores como Rousseau e Montesquieu já foram temas de questões, onde se pedia para relacionar suas ideias com os fatos enrolados na França revolucionária. Iluminismo, ideias filosóficas baseadas na ciência e as novidades trazidas nos campos políticos e econômicos. Revolução Francesa, processo de mudança e continuidade na França do século XVIII. O terror na Revolução Francesa. Fatos sobre o período mais conturbado do processo revolucionário francês. Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa. Formação das leis francesas que substituíram o antigo regime. Lembrando que nas aulas vamos estar rabiscando datas e fatos que lhe chamem a atenção para melhor destaque. A Revolução Industrial no Enem. As causas e consequências desse modo de produção permitem ao aluno refletir sobre vários temas. Surgimento da classe operária, consumismo, destruição de recursos naturais, novo meio de transporte, dentre outros. Portanto, esse assunto pode ser contemplado em diferentes aspectos. Trata-se de um tópico muito abordado também na geografia. Convém redobrar a atenção nas aulas para extrair o máximo de informações sobre isso. Revolução Industrial. Transição do modo de produção artesanal para a indústria. Causa da Revolução Industrial. Análise dos fatores que permitiram essa mudança. Consequência da Revolução Industrial. Impacto social e econômico do modo industrial de produção. Fase da Revolução Industrial. Principais etapas do modo industrial de produção. Portanto, todo o curso de História vai estar contido aqui nesse canal. Depende de você se inscrever no canal e de participar do nosso canal. Ideologias políticas no Enem. Em tempo de mudança política como o atual, convém saber o que foi o fascismo, comunismo, socialismo, nazismo, anarquismo e outras ideologias surgidas com a organização dos operários no final do século XIX e no começo do século XX. Abuso de quadro comparativo e assistir filmes sobre o tema. A ficção ajuda a fixar conceitos que podem parecer difíceis no primeiro momento, além de ser um modo de relaxar. Fascismo. Aspecto da ideologia de direita surgido na Itália no século XX. Comunismo. Característica do comunismo e suas principais correntes. Nazismo. Particularidade do nazismo e sua ascensão na Alemanha no século XX. Anarquismo. Política, economia e sociedade segundo o ponto de vista anarquista. Socialismo. A sociedade segundo os ideais socialistas, os principais pensadores. História da América no Enem. As questões de história da América versam principalmente sobre o processo de colonização e emancipação da América Latina. Igualmente, as ditaduras militares e movimentos sociais podem vir acompanhados da comparação com a história do Brasil. Por isso, faço resumo e leia sobre os dois temas da mesma semana para facilitar seu entendimento sobre o mesmo. América Latina. Aspecto e história de formação do continente latino-americano. Colonização espanhola.
Ocupação territorial da América Latina pelos espanhóis. Atividades econômicas e administração política. Independência da América Espanhola. Processo de emancipação política na América Latina e suas consequências mundiais. História da África no Enem. A história do continente africano tem encontrado cada vez mais espaço. Temas como colonização, descolonização, identidade cultural, diáspora africana são tipos bastante requisitados. Como já foi mencionado, é um tema que aparece ligado com a história do Brasil, por isso convém estudar ambos os assuntos de maneira simultânea. Aproveite as aulas de geografia para absorver o máximo possível de informações, pois esses temas também são dados nessa disciplina. A África pré-colonial, característica do continente africano antes da colonização europeia. Partilha da África, divisão do território africano pelas potências europeias. Imperialismo na África, particularidade da ocupação africana no século XIX. Cultura afro-brasileira, influência da cultura africana no Brasil e sua fusão com elementos indígenas e europeus. Portanto, a nossa primeira aula de História, preparatório para concurso e para o Enem, já será a partir da aula 6 de História. A partir da aula 6 de História, já vamos estar iniciando a prioridade para o Enem, que é a História do Brasil. Vamos estar começando com a História pré-colonial. Quer dizer, vamos estar começando com a História do Brasil. Então, teremos o período pré-colonial brasileiro. Lembrando que sobre a África, para poder finalizarmos, teremos que estudar também partilha da África, divisão do território africano pelas potências europeias. Imperialismo na África, particularidade da ocupação africana no século XIX. Cultura afro-brasileira, influência da cultura africana no Brasil e sua fusão com elementos indígenas e europeus. Já em nossa próxima aula, nós vamos estar fazendo um pequeno resumo da história brasileira, mas cada período da história será bem aprofundado. Portanto, não percam o próximo vídeo da aula de História, a partir da aula 6, História do Brasil. Continuemos a preparação para concursos e também para o Enem. Até o nosso próximo vídeo.